Você falou da viagem. Quer que eu fale da viagem? Não. Quero que você fale, antes de terminar das viagens, da sua cobertura, eu quero que você fale, o Burt quase morreu mesmo? Quase ou morreu. foi ressuscitado? Não, então, as histórias... cara, isso aqui dá um outro podcast, mas assim, basicamente, nessa época eu já era... Então, eu tinha agência de comunicação que trabalhava com ele e eu ia nas corridas. Então, eu fui para Barcelona, fui para Monza, fui para algumas coisas e aí falei, putz, quero ir para Spa. Mal sabia, né? Aí ele tava na Prost já, corria com o Frentzen. Heinz-Harald Frentzen era o companheiro de equipe dele. Vice-campeão com a Jordan. E, cara, aí na classificação, ele... Foi 2000 2001. Na classificação, aquela classificação típica de Spa. Chove, não chove e tal. Então o Burt, eu vi, eu tava no rádio, ele falava assim, quero ser o último a sair. Todo mundo queria, porque o último a sair ia pegar a pista mais limpa. E aí os caras soltaram o Frentzen. Aí na hora de soltar o Burt, um dos caras, putz, não pegou o aquecedor do pneu, não saiu, não sei o que, se enroscou. E eu lembro do mecânico assim, dando um tapa no cara, meu, larga isso, vambora. Burt sai. O que acontece? Frentzen abre a volta. 4, 5, 3, 2, 1, box fechado. Um segundo depois o Burt cruza. Ou seja, a volta do Frentzen vale e a do Burt não vale. Posição de largada do Frentzen, 4º. Posição de largada do Burt, 16º. Cara, num negócio assim que se ele tivesse feito essa volta, o que eles na época das parciais eles falavam isso, o Burt ia largar em 6º, cara. Imagina para um cara estreante na Fórmula 1, né? Um ano de titular, de assim, na equipe que era a Prost, exatamente. Largar em 6º em Spa. E aí, assim, largando em 6º, você já correu de carro. É outra dinâmica. Você fala, não, mas o carro é o mesmo. Não, cara, se você larga em 6º... Ainda mais em Spa, que depois do Exato, Rouge é tudo assim, depois você vai lá e você tá no vácuo de um cara rápido. É assim, né? Isso, os caras que estão correndo com você estão pensando em campeonato. Aí ele largou em 16º com os caras malucos. Quem largou do lado dele, o Ed Irvine. O Ed Irvine vai lá e espreme ele pum, bate na Blanchimont, que ela não é uma reta, ela é tipo uma tamburello, né? Ela é uma curva para a esquerda, quem já jogou no videogame sabe, não é tão difícil de você contornar ela pé embaixo, mas com asfalto úmido, pneu frio. Não, ela é já quase chegando, ela é... antes do... sabe assim, então você tá lá em Spa, você sabe aquela que você dá direita e direita meio que voltando pro box. Sim. Aí vai a direita, esquerda. Ela é aquela última puxada pra esquerda antes da buzz stop ali, sabe? Então, aí ele bateu direto no muro. Cara, e foi não só direto, como ele fica embaixo dos pneus. E aí eu não tava com rádio e eu falava, meu, o que ele tá falando no rádio? Silêncio, ninguém falava nada. Aí eu já vejo o assessor de imprensa da Prost começa a chorar. E não sei o quê. E, meu, eu falando, cara, putz, tá acontecendo, não é possível. E aí, cara, eu sei que a gente vai pro hospital. Aliás, aí ele tem o resgate e tal. Burt vai de helicóptero pro hospital sem nenhuma notícia. Tipo assim, tá consciente, não tá, ninguém sabia. Aí tinha uma informação do tipo, não, parece que ele falou alguma coisa, mas parece que ele tava agitado. Ninguém sabia ao certo. Aí tava eu e o Márcio Valente, que é um profissional que trabalhava com ele era tipo assistente pessoal, digamos assim, e eu era o cara de imprensa. E aí isso foi legal, que o Bernie Eccleston arrumou um helicóptero pra gente, pra mim, pro Márcio Valente, irmos até o Hospital Universitário de Liege, que era onde tinha sido o resgate. E detalhe, não tinha nenhum familiar do Burt lá, então era eu e o Márcio Valente, os familiares. Cara, na chuva na Bélgica, não sei, você já pegou helicóptero com chuva ou não? Não, nunca dei de helicóptero. Não. Fiz um curso de helicóptero, mas... desesperador. Andei É instável. Viajar nunca. Claro que eu tava nervoso também. Pensa, eu tinha 22 anos em 2000 e já cuidava de um profissional da Fórmula 1, entendeu? Pensa, é como se eu tivesse com o Drogovic lá, com 22 anos, entendeu? Ou com o Pietro Fittipaldi. A mesma posição, mais ou menos, que eu tô, só que aos 22. Sem experiência disso. Sem experiência nada. Já tendo feito 5 corridas no Brasil e 4 fora, entendeu? Sim. Então eu cheguei lá, putz, e aí ninguém falava nada, a gente não tinha informação. Aí o cara falou, fiquem aqui e tal. Aí tem uma história curiosa. Aí chegou uma enfermeira e falou, olha, um primo do Luciano, né, do paciente, veio aqui e se colocou à disposição. Eu falei, não, ele não tem primo aqui, ele é brasileiro, não tem. Não, mas ele é brasileiro. Eu falei, não, mas não deve ser primo, acho que confundiu e tal. Aí ela volta, olha, ele trouxe o cartão dele falando que é primo mesmo. Aí eu peguei cartão, sabe o que estava escrito no cartão?
Rubens Barrichello. aí eu assim... Esse é o primo, é verdade. Pode mandar trazer. Aí o Burt, e aí que tá... Eu falei, cara, um primo, né? Quase me matou aqui. Quase que eu deixei você de fora. Ele falou, não, porque se precisar alguma coisa, que eles só dividam informação com a família. Eu falei, cara, melhor isso, porque daí até os caras chegarem aqui, a gente ganha um tempo, né? Você vê, olha a sagacidade que o cara teve, né? E ele já tinha sofrido um puto acidente em então, 94, mas aí né? exatamente. E eu, inexperiente, não saberia disso. Então eu aprendi essa. Aí, putz, vamos lá. Aí eu lembro, tava eu, Márcio Valente e o Rubinho na sala de espera para saber as informações. E o cara falou, olha, a gente não tem noção do quadro, a gente pôs em coma induzido. Houve essa ressuscitada na pista? Então, não me falaram. Tá. Aí eles falaram assim, ele tá em coma induzido. E aí eu lembro de fazer um monte de perguntas. E até o Rubinho falou, cara, calma. Deixa o cara falar, sabe? Calma, não é uma entrevista. Exatamente. Eu amo jornalista. Aí, basicamente, mas aí eu fiz uma pergunta, falei, cara, mas ele vai ter sequela, ele vai acordar, ele vai ficar em coma para sempre, o que vai ser? Não sabemos. Então, sei lá, por exemplo, hoje vendo o Schumacher, por exemplo, eu vejo assim, o acidente do Burt e do Schumacher, não tenho informações do Schumacher, mas não acho que no primeiro momento o diagnóstico foi tão diferente. Entendi, entendeu? sim, o do Burt evoluiu positivamente absurdo. E o do Schumacher não, mas eu digo assim, na hora ali a gente imaginou falar, cara, pode ser que o Burt possa morrer agora em pouco tempo ou possa vir ter sequelas para sempre ou vai ficar vegetando a vida inteira. Aí olha só, o João Pedro Paes Leme era o repórter da Globo na época e foi ele lá com a equipe da Globo e eu lembro de... Cara, eu já tinha um celular em 2000 que funcionava na Bélgica. Então, cara, era um negócio assim. Mas era aquele tijolão. Celular do Corinthians. Então, imagina a conta que não veio desse celular, porque toda a família me ligando, né? Os caras me ligaram falando que o Galvão tinha citado no intervalo de um jogo, sei lá, Flamengo e Vasco, do Brasileirão, que era a grande transmissão daquele domingo. E ele falou uma coisa assim meio, vamos ali fazer nossa prece pro Burt, que está em coma, e que não sei o quê. E que diz que isso criou, assim, uma sensação de que, cara, o cara vai morrer. Então, aí nisso, um monte de gente me ligando. Aí o pai dele falou, cara, é isso mesmo. Eu falei, não é, a gente não sabe. Na verdade, a gente não tem informação. O coma é induzido, não quer dizer que ele está em coma. O cara me falou, é um procedimento padrão dos médicos, deixar em coma, que é pra do tipo, vai recuperando aí o cérebro, né? Ele falou, não, então você precisa falar isso. Aí o João Pedro foi lá, aí eu falei, João, você precisa fazer isso ao vivo, não sei o quê. Ele já era noite, né, na Europa, ele ligou o farol do carro dele, alugado lá, fez o boletim com um farol de carro alugado iluminando, e ele falou, conversei aqui com o assessor de imprensa, não sei o quê. Então foi um negócio... Cara, eu dei entrevista pra TV francesa, pra um monte de lugar, assim, mas... Depois que eu voltei, cara, eu tive estresse pós-traumático, assim, tipo, de ter passado por tanta coisa, né? que Ele tem que atender tanta gente. E assim, e quando ele ficou bem, cara, putz, pra mim, assim, eu lembro de estar lá no quarto, cara, assim, pensa, você tá num quarto acompanhando uma pessoa que tá em coma e sem a família dele lá, e eu ficava assim, e aí ele acordava às vezes e falava... Não, ele vai me fechar, e voltava a dormir. Que e assim, loucura, era muito louco. E uma das coisas também, uma história legal também, eu tô lá, toco o telefone dele, cara. E eu, putz, atendo, não atendo. Márcio Valente tava junto também. Aí eu atendi. Quem ligou? Michael Schumacher. O único cara que ligou para ele no hospital. Ele falou, olha, eu queria saber se ele estava bem, se vocês precisarem de alguma coisa, se dispôs financeiramente, inclusive, se falar, se vocês precisarem. Porque, não sei se você lembra, uns 5 GPs antes, eles tinham tido aquele acidente na Alemanha, que ele dá aquela capotada e ele bate no carro do Burt. Sim. Então ele ficou super preocupado. Então ele... Cara, foi o único piloto... Assim, o Ed Irvine, que foi o causador do acidente, foi... Mas não só por isso, né? O Ed Irvine era um amigo do Burt, né? Eles tinham trabalhado juntos na Jaguar. Mas o Ed Irvine foi... O Rubinho, né? Como eu tô te falando, né? O Rubinho ficou com a gente, dormiu no hospital. O Rubinho foi um cara, nunca vou esquecer isso, o que ele fez. Imagina. Pensa que, sei lá, 6 anos antes eu tava em 94 torcendo na arquibancada pra ele, entendeu? É uma coisa meio louco também. E aí ele... O Rubinho já era gigante. Já era muito grande. Já era piloto da Ferrari, já tinha ganhado corrida. Então, assim... já tinha ganho? Já foi em 2000. E o Burt era comentarista.
E sabe quem sugeriu o Burt de comentarista a primeira vez na vida? Rodrigo França como assessor de imprensa. Eu liguei lá na Globo porque o Pedro Paulo Diniz tinha ido muito bem num comentário, tinha visto que outros pilotos estavam fazendo lá fora, e aí eu tinha um plano de comunicação do tipo, onde que eu vou pôr um piloto de testes na mídia? Aí eu sugeri pra ele, falou, Luciano, se eu colocar você como comentarista, ele gostou da ideia e tal. depois ele fez muito tempo Não, na depois Globo ele virou também, comentarista. né? Aí, assim, aí, claro, é mérito dele. Assim, mas, Primeiro ele correu, isso, quase ele correu. morreu, Não, correu mais um pouco. Não, antes dele correr, eu Sim, coloquei que ele legal dentro demais. de uma transmissão de Fórmula 1 com o Ricardo Porto até, que era era o diretor de Fórmula 1 na época. Eu fiz toda a negociação, digamos assim, não é de dinheiro, negociação do tipo, olha, é interessante para vocês e é interessante pra gente. A gente vai ter visibilidade e vocês têm um especialista aí na área. E um cara de bastidor, E foi né? bom. E GP da Inglaterra de 2000, pode ver, a estreia do Burt na transmissão e foi, um dos primeiros golaços que eu dei ali na assessoria de imprensa. E aí todo mundo fala assim, não, naquela época não teve tanto acidente, cara, tinha acidente pra caralho. Tinha. Schumacher quebrou as pernas. Sim, o Schumacher quebrou a perna, ficou fora, perdeu o título de Perdeu o 99. título. O Burt quase faleceu. Burt quase faleceu. O Bernard não, o Carl Wendlinger Carl bateu Wendlinger, em Mônaco de uma Mônaco, maneira batida muito ali, foda. bem na junção ali da chicane. Todo mundo quando viu o acidente falou, morreu. A época do Senna, realmente, 94 foi, né? Aquele fim de semana em San Marino foi super trágico. Mas no final, melhorou melhorou, mas de 99 a 2004 um monte de gente morreu exatamente. Teve um outro momento ruim também. Então, assim, eu lembro que dessa... A época do pneu de suco. Isso, então. E essa época Menos também aderência. do Burt, né? Que, tipo, da Fórmula 1. Eu lembro de ter, assim, os pilotos tinham, assim, essa coisa meio... Eu não sei, eu acho que sempre foi muito individualista. Mas eu acho que era mais agressivo ainda, sabe? Do tipo do cara querer roubar o seu lugar, os caras não estavam nem aí. E tipo assim, cara, eu lembro desse ambiente da Fórmula 1, ele era mais tóxico naquela época do que é hoje. Hoje, incrivelmente, hoje é mais tranquilo de trabalhar na Fórmula 1 do que era naquela época.